No meio da pressa, um respiro. No meio da rotina, uma pergunta. No meio do dia, uma reflexão. Pensa comigo, com Ricardo Sedassari. A sua pausa diária para respirar, ouvir, pensar e refletir. Primeiro tema. Olá, que bom ter você aqui no Pensa Comigo, este momento de pausa e reflexão para olhar com mais calma para os pensamentos, escolhas e sentimentos que nos acompanham. Hoje, o nosso pensamento se volta para aquele momento perfeito que nunca chega. Tem gente que passa a vida esperando uma hora ideal. Vai adiando o começo, a conversa, a mudança e até o cuidado consigo mesmo. Diz que começa quando tudo acalmar, que procura ajuda quando sobrar tempo, que decide quando o cenário estiver melhor ou quando finalmente se sentir pronto. Só que o momento perfeito tem um problema: ele quase nunca aparece. O escritor português Fernando Pessoa foi uma das grandes vozes da literatura em língua portuguesa e ficou conhecido também pelos seus heterônimos. São personagens literários com estilos, ideias e maneiras próprias para olhar para o mundo. Ele escreveu muito sobre a inquietação, a dúvida, o desejo, a identidade e esse desassossego que acompanha a experiência humana. E talvez isso converse diretamente com essa nossa espera permanente. Porque muitas vezes a gente não está esperando apenas a hora certa. Está esperando uma vida sem risco, sem medo, sem desconforto. E isso não existe. Toda escolha importante traz algum grau de incerteza. Toda mudança mexe com alguma segurança. Todo começo tem uma parte que ainda não está pronta. Mas isso não significa que você vai agir de qualquer jeito, porque planejamento importa, prudência faz diferença e a responsabilidade é necessária. Mas existe uma distância enorme entre esperar por cuidado e adiar apenas por medo. Talvez hoje a reflexão seja essa: o que você chama de falta de momento não seria, no fundo, falta de coragem para recomeçar? Porque a vida não costuma entregar condições perfeitas. Ela entrega dias possíveis e muitas vezes é com eles que a gente precisa dar o primeiro passo. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita saúde, paz e serenidade. Muito obrigado pela sua companhia. Segundo tema. Olá, que bom ter você aqui no Pensa Comigo, este momento de pausa e reflexão para olhar com mais calma para os pensamentos, escolhas e sentimentos que nos acompanham. A reflexão de hoje, ela passa pela delicadeza de admitir que não sabe. Pode parecer pouca coisa, mas dizer eu não sei exige mais coragem do que muita gente imagina. A gente vive em um tempo em que todo mundo parece obrigado a ter uma opinião sobre tudo, a responder rápido, comentar rápido, parecer seguro, parecer informado e mostrar que tem alguma certeza guardada na ponta da língua. Só que nem toda certeza é sabedoria. Às vezes é apenas aquela pressa vestida de convicção. Confúcio foi um pensador chinês que viveu entre os séculos 6 e 5 a.C. e marcou profundamente a sua cultura oriental. Suas ideias falavam de ética, educação, respeito, convivência e aperfeiçoamento humano. Uma parte importante do seu pensamento valoriza justamente a humildade diante do conhecimento.
E isso continua muito atual, porque admitir que não sabe não diminui ninguém. Pelo contrário, pode ser o primeiro passo para aprender de verdade. O problema é que muita gente prefere fingir domínio e reconhecer a dúvida. Prefere sustentar uma opinião frágil, mesmo sem base, a escutar melhor. Prefere vencer a conversa do que compreender o assunto. E nesse movimento, a pessoa até pode parecer firme por fora, mas por dentro vai se afastando daquilo que poderia fazê-la crescer. Na vida, no trabalho, nas relações e na família, ninguém é obrigado a saber tudo. O perigo começa quando alguém não sabe, mas age como se soubesse. Aí, a ignorância deixa de ser uma etapa do aprendizado e vira uma postura diante do mundo. Talvez hoje você precise praticar uma frase simples. Ainda não sei o suficiente sobre isso. Quero aprender. Essa frase, gente, não fecha portas. Muito pelo contrário, ela abre. Porque quem admite que não sabe, ainda pode aprender. Quem finge que sabe, muitas vezes já ficou preso no seu próprio orgulho. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita saúde, paz e serenidade. Muito obrigado pela sua companhia. Terceiro tema. Olá, que bom ter você aqui no Pensa Comigo. Este nosso momento de pausa e reflexão para olhar com mais calma para os pensamentos, escolhas e sentimentos que nos acompanham. A nossa pausa hoje é para a gente pensar sobre quando a nossa opinião vira uma prisão. Opinião todo mundo tem, né? Sobre o que a gente faz, sobre o que veste, sobre o que trabalha, sobre quem você ama, sobre o que deveria ter escolhido ou sobre aquilo que ainda não conseguiu realizar. O problema, gente, não é a existência da opinião dos outros. Isso faz parte da convivência. O problema começa quando essa opinião deixa de ser apenas uma voz do lado de fora e passa a mandar na vida da gente por dentro. O John Stuart Mill, filósofo inglês recente, foi um muito importante pensador da liberdade individual. Ele refletiu sobre sociedade, autonomia e sobre esse risco de uma maioria esmagar a voz de uma pessoa. Uma das preocupações, digamos, centrais do seu pensamento era justamente o peso dessa pressão social sobre a nossa liberdade de pensar e viver. E isso não ficou preso no século XIX. Hoje, essa pressão chega em forma de comentário, comparação, cobrança, ironia, julgamento e até expectativa. Muitas vezes, sem a gente perceber, a gente vai deixando de escolher pelo que faz sentido, escolher e começa a escolher pelo que será aceito. A fala vai ficando medida demais, as vontades ficam escondidas e as decisões acabam sendo adiadas. E a pessoa, aos poucos, vai se diminuindo para caber no conforto dos outros. É claro que ouvir pessoas importantes que nos amam faz parte da vida, porque ninguém cresce sozinho, a gente sabe disso. Um bom conselho pode ajudar, uma crítica honesta pode orientar, e quem nos ama de verdade também pode enxergar coisas que a gente não percebe, mas viver inteiro não significa agradar todos os olhares. Talvez fique hoje uma pergunta assim, você está considerando uma opinião ou está obedecendo a um comando que te aprisiona? Porque, galera, tem uma diferença muito grande entre escutar o outro e entregar ao outro o comando da própria vida. Isso é muito sério, porque no final, quem vive apenas para evitar julgamento acaba se julgando todos os dias por não ter sido fiel a si mesmo. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita saúde, paz e serenidade. Muito obrigado pela sua companhia.
quarto tema. Olá, que bom ter você aqui no Pensa Comigo. Este momento de pausa e reflexão para olhar com mais calma para os pensamentos, escolhas e sentimentos que nos acompanham. A nossa reflexão hoje nos leva a olhar para a paciência com o nosso próprio processo. O que isso significa? A gente vive querendo resolver tudo por dentro na mesma velocidade com que resolve as coisas por fora. Quer entender logo o que está sentindo, decidir logo qual caminho seguir, superar de uma vez por todas o que machucou até chegar a uma resposta que muitas vezes ainda nem teve tempo de amadurecer. Só que nem tudo dentro da gente obedece a essa pressa do mundo. Rainer Maria Rilke foi um poeta nascido em Praga, muito ligado à literatura alemã. E uma das suas obras mais conhecidas é Cartas a um Jovem Poeta, em que ele fala sobre criação, solidão, amadurecimento e a escuta anterior. Rilke valorizava o tempo das perguntas. Para ele, nem sempre a resposta precisa vir imediatamente. Às vezes, é preciso conviver com a pergunta por algum tempo, até que ela encontre dentro da gente um lugar mais claro, mais evidente. E isso conversa muito com aquilo que a gente vive. Tem fase que não se explica de primeira. A gente atravessa, observa, sente, erra um pouquinho, aprende de um pouquinho e até que aquilo começa a fazer sentido. O problema é que muitas vezes tratamos esse tempo justamente como um atraso, quando ele pode ser justamente parte de um caminho. Uma semente não vira árvore porque alguém ficou cobrando pressa, não é mesmo? Ela precisa de chão, cuidado, permanência e de tempo. Com a gente também é assim. Algumas decisões precisam assentar, amadurecer. Algumas dores precisam ser elaboradas, algumas mudanças precisam criar raízes antes de aparecer por fora. Então, hoje talvez valha a pena a gente olhar com um pouquinho mais de respeito para aquilo que está em construção dentro da gente, porque crescer não é apenas chegar a algum lugar, é também aprender a não se violentar durante o caminho. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Te desejo muita saúde, paz e serenidade. Muito obrigado pela sua companhia. Quinto tema. Bom dia! Que bom ter você aqui no Pensa Comigo. Este momento de pausa e reflexão para olharmos com mais calma para os pensamentos, para as escolhas e aqueles sentimentos que nos acompanham. Hoje a gente vai falar sobre o cuidado com as palavras. Tem palavra que a gente solta sem perceber. Ela vem no impulso, numa mensagem rápida, numa resposta atravessada, numa brincadeira mal pensada ou naquele momento em que a irritação fala antes da consciência. Para quem disse, pode até ter sido só uma frase. Para quem ouviu, pode virar uma marca. E talvez seja por isso que a gente precise prestar mais atenção naquilo que coloca no mundo pela fala. Guimarães Rosa, esse maravilhoso escritor brasileiro, mineiro, autor de Grande Sertão e Veredas, foi um dos nomes mais importantes da nossa literatura. Ele viveu no século XX e tinha uma relação muito especial com a linguagem, criando palavras, ritmos e até formas de dizer que marcaram, podemos dizer assim, profundamente a literatura brasileira. Na obra de Guimarães Rosa, a palavra nunca aparece como um enfeite. Ela traz consigo sentimento, memória, conflito, até um destino e assim uma forma inteira de enxergar o ser humano.
E trazendo isso para o nosso cotidiano, fica aqui uma percepção importante, né? Deixada por ele. Falar também é agir. Uma frase dita com cuidado pode abrir caminho para uma conversa que está até meio difícil. E essa mesma frase dita com arrogância, ela fecha uma porta, e essa porta às vezes por muito tempo, às vezes, né, definitivamente. O problema, gente, nem tá no que precisava ser dito, mas na forma como a gente escolheu falar aquilo. E a gente, é óbvio, a gente não vai acertar o tom todo o tempo. Todo mundo aqui já respondeu mal, exagerou, falou com dureza ou deixou até escapar algo que depois a gente gostaria de apagar, de recolher, né? Mas maturidade também passa por reconhecer que sinceridade não precisa ser aquela licença para ferir alguém. Antes de falar, talvez valha um segundinho de pausa e fazer uma pergunta. Isso que eu vou dizer ajuda a construir alguma coisa ou só vai aumentar o estrago? Muito forte esse pensamento. Ele decide muitas vezes se a coisa vai ser boa ou ruim. Também, né, não se trata de engolir tudo, nem de viver com medo das próprias palavras. Trata-se apenas de lembrar que firmeza e cuidado podem caminhar juntos, porque palavra, ela deixa rastro. E no fim, a gente acaba convivendo com aquilo que ajuda a construir pela forma como nós falamos, escutamos ou respondemos. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. E eu te desejo muita saúde, paz e serenidade. Muito obrigado pela sua companhia.